Shalom, shalom a todos meus grandes amigos. Estou aqui mais uma vez e quero compartilhar algo interessante com vocês. Estamos justamente na paraxá chamada Hashmini, ou Hashmini, que é a paraxá oitava, ou o oitavo dia, chamado do mês de Nissan, que é justamente uma paraxá que vai falar sobre, o sacrifício que foi apresentado ao Eterno, para o Eterno, no oitavo dia, após a inauguração do Mishkan, que é o tabernáculo. E por incrível que pareça, pessoal, no primeiro dia de Nissan, é o início de um novo ano. Estamos nos aproximando em breve. Estaremos entrando no Rosh Rodez, que é a festa da lua nova, e justamente após o Rosh Rodez inicia já o mês de Nissan. E aí eu trago uma questão muito interessante. Celebramos 4 anos novos. O calendário judaico anuncia 4 anos novos. O ano novo é chamado, mais conhecido como Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano, que na verdade é a festa de Yom Teruah. E também temos o ano novo das árvores, o ano novo dos animais. E o ano novo bíblico, que é primeiro de Nissan, não são falados, não são citados dentro da sinagoga. Joel, o que você quer dizer com isso? O que você quer compartilhar com isso? Apenas quero deixar algumas chaves para você. Esta paraxá Hashmini, ou Hashemini, ela justamente aponta para o oitavo dia. E nós vamos ter vários detalhes sobre o número 8. O número 8 aponta para o Mashiach, Yeshua, o Messias divino. O número 8 também aponta para a Brit Milá. O número 8 também aponta para as 8 portas. Chamamos em hebraico de Shemoneh, Daledot, as 8 portas, por onde o pecado pode entrar no corpo do homem ou no corpo do ser humano. Temos vários detalhes, mas o importante é refletir sobre esse oitavo dia do Beit HaMikdash, o oitavo dia do Mishkan, da inauguração do Mishkan. E justamente, que é o tabernáculo, justamente você vai ver várias passagens na Bíblia, ou na Torá, ou na Mikra, ou na própria Bíblia, o que Bíblia em hebraico é Bíblia. Você vai ver também que esse oitavo dia vai apontar para o que aconteceu nesse período, o que aconteceu nesse dia. A glória do Senhor se manifestou, o povo estava acampado, houve alegria, sim, mas lamentavelmente também houve a morte, E nós conhecemos muito bem como a morte de Nadab e Avihu, a morte de Nadab e Abiú, que é os filhos de Arão, o sacerdote. Várias questões vai ter incluído sobre a morte desses homens dentro do Midrash, dentro da literatura rabínica, vai falar muitas coisas sobre a morte de Nadab e Avihu. Porém, uma coisa que nós temos que parar para perceber nós vamos ter também uma chave poderosa nesta paraxá, que é um Vav Gadol, que aparece justamente na palavra Garrom. Os sábios de abençoada memória nos ensinam que este Vav Gadol, ele está justamente no centro da Torá. Segundo os sábios, a Torá tem 304.805, se eu não me engano, letras na Torá, de Bereshit até Devarim. E por incrível que pareça, o Vav está no centro. Quem é esse Vav que está no centro? Esse Vav aponta para a revelação do Mashiach divino, que se manifestaria, que o foco do Mashiach estaria no Garrom. Eu quero deixar você examinar, pensar, vasculhar esse mistério, porque são coisas detalhadas que poucas pessoas vão falar.
Todas para Shote apontam para o Mashiach. Todas as 304.805 letras do Sefer Torah apontam para o Mashiach. Nós temos aqui no Sefer Torah. E nós examinamos o Sefer Torah. E aponta para o Mashiach. Você pode duvidar, você pode entrar em questão, você pode se balançar, pode rodopiar. Mas o Sefer Torah sempre vai apontar para o Mashiach. Todas as parashot apontam para o Mashiach. Nós temos uma questão sobre o 8º dia. E qual é o mistério do 8º dia? Algumas pessoas já entendem, outras ficam curiosas e outras querem saber. E eu convido a você, se você deseja saber, aprender um pouquinho mais, busque ao Senhor. Pesquise e você aprenderá que a palavra de Deus, ela vai muito mais além do que nós imaginamos, do que nós pensamos ou até do que nós interpretamos. Porque às vezes nós interpretaremos a palavra de uma forma e vai vir outra pessoa e vai trazer uma revelação muito maior, muito mais profunda do que nós pensávamos, do que nós entendíamos, do que nós recebemos. A ponto que os sábios dizem sobre os 70 níveis da Torá. Ligado às 70 nações. Voltando, na Parashá Hashmini também vai falar sobre a cartilha, chamamos de Kashrut, que é a cartilha de alimentação apropriada, o qual o Eterno enviou para o seu povo, o qual o Eterno enviou para aqueles que amam, aqueles que acreditam na sua palavra. E ali Deus vai dar vários detalhes sobre animais que são proibidos para o consumo e animais que são permitidos para o consumo. Essa palavra mexe com todos nós. Essa palavra mexe com todos nós que estamos lendo, examinando, estudando e tentando buscar mais de Deus. E aí eu trago um detalhe para você. Eu aprendi com o Rabino. E o Rabino nos ensinou dentro da sinagoga que quando Deus fala de impureza, não é ligado ao pecado. Eu aprendi isso com o Rabino em 2013. Quando Deus fala de impureza, não está ligado ao pecado, mas está ligado à morte. Toda a impureza na Bíblia está ligado com a morte. Perceba, alguém está cego. Qual é o problema dele? É o pecado? Não, a morte, porque houve morte no seu globo ocular. Dentro do teu corpo, em alguma parte, trouxe uma morte que ele não consegue mais ter a visão apropriada. Alguém está enfermo, né? Em questão de saindo sangue do seu corpo, conforme aquela mulher do fluxo de sangue e outras pessoas que também tocaram na orla e foram curadas do mestre. A pessoa está entre a vida e a morte. Ela está impura, porque ela está em contato com a morte. O livro de Levítico também vai ensinar e detalhar sobre isso. A questão é que às vezes nós ficamos focados apenas numa coisinha. E a Bíblia vai além do que nós imaginamos. Deus sempre quer trazer coisas extraordinárias, mostrando o Mashiach. E o que tem a ver, Joel, o Mashiach não esteve ali em contato com a morte. Porque justamente Levítico 11, nesta Parashá Hashmini, vai estar ligada ali, falando sobre as leis de Kashrut, falando sobre impureza, tanto capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 do Sefer Vaikra, do livro de Levítico, todos eles vão relatar sobre o estado de impureza que qualquer ser humano pode entrar, independente se come os animais impuros ou não, porque eu já expliquei, a impureza não está ligada apenas com aquilo que você come, a impureza está ligada com aquilo que está acontecendo na tua vida. Se alguém está
entre vós enfermo? Em questão de próximo à morte, ou questão de uma enfermidade para a morte, ele está impuro, segundo a Torá, segundo a palavra. Porque a impureza é contato com a morte. E a sujeira? Aprendi com o rabino verdadeiro, judeu verdadeiro. Aprendi com ele que a sujeira é contato com o pecado. Então, olha que interessante. O Sefer Vaikra vai apontar sobre um estado de impureza. Quem é que entrou no estado de impureza para que nós fôssemos puros? O próprio Sefer Vaikra, no capítulo de número 14, se eu não me engano, vai falar sobre ali o processo da purificação do leproso, ou o processo da purificação de alguém que foi contaminado ali pelas lepras, pelas enfermidades, tasria ou metizorá. Nós sabemos que não está ligado apenas com a lepra, mas qualquer tipo de doença ligada com a pele. E ali fala uma coisa fantástica. Uma ave é morta. Preste atenção nisso. Pegue essa chave aqui, por favor. Uma ave é morta. O sangue dela é jorrado dentro de uma bacia com água. Levítico 13, pode ler lá. E o sacerdote pega isopo, pau de cedro, ou pau de cedro, e carmesim. Coloca dentro do balde, mistura com o sangue da ave que morreu dentro do balde, e pega outra ave viva que ficou lá, mergulha a ave dentro da bacia com água e o sangue, dá um banho nela, e depois leva ela ao campo aberto para soltar, para ela voar. Quem é que fez isso? Por nós, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Jesus is King, o rei. Jesus é rei. O the King is this. O rei é Yeshua. Ele é esta pomba, o sacrifício que entra no estado de impureza. Contato com a morte. Lembra do que eu falei? Contato com a morte. Entrou em contato com a morte. Para que nós pudéssemos gerar vida. Uma mulher, segundo a Torá, baseado em Levítico capítulo número 12, uma mulher, segundo a Torá, quando ela está gerando seu filho, ela entra em processo de impureza. E a Torá diz bem claro que após gerar o filho, ela fica, se for menino, 33 dias mais 7, 40 dias. Se for menina, 80 dias, que é justamente 66 mais 14, 80 dias. Ela fica em estado de impureza. Não é porque ela comeu alguma coisa impura, mas é porque ela entrou em contato com a morte. Quase que ela perdeu a sua vida para poder gerar outra vida. Pouca gente consegue entender isso aqui, irmão. Pouca gente lê as escrituras e consegue entender que a profundidade não está apenas no presente, no que fazemos hoje. A profundidade está no que foi feito no passado, está sendo realizado no presente e será realizado no futuro, porque assim aconteceu na geração passada, acontece na geração presente e acontecerá no futuro. Lembra que quando Yeshua teve o seu lado atravessado e saiu 2 líquidos? Água e sangue, ou sangue e água. E a mesma questão da pomba, que sai água e sangue, é a mesma questão que Deus nos chama a atenção aqui.
nesse mistério para compartilhar conosco que a impureza, ela dura apenas um momento. Pega essa chave aí, por favor. A impureza, ela dura apenas um momento. E quando aquele que é maior examinar aquele que foi contaminado, ele vai dar o veredito e vai dizer: você agora é livre. Lembra da pomba que eu acabei de falar? Mergulhou na água, levou para o campo aberto, soltou e disse: você é livre, porque você agora pode voar. O que Deus está nos chamando a atenção é, como diz o louvor, ele venceu a morte por amor de todos nós. Desceu de sua glória para cumprir, somente para cumprir o plano de Deus. Humilhado e machucado, ele carregou aquela cruz. Mas ao terceiro dia, o Machia ressuscitou. E o que tem a ver o oitavo, Joel? Voltando para o oitavo dia. Justamente no Pêssar, os dias do Pêssar que nós estamos nos aproximando, daqui a algumas semanas estaremos celebrando o Pêssar. E justamente após a celebração do Pêssar, os 7 dias dos Matzot, chamado de Yamim Matzot, os dias dos pães asmos, nós temos uma refeição. É uma refeição, segundo a tradição judaica, chamada de Seudat Hadon, ou Seudat Hamashia, que são justamente os dias do Messias, ou a ceia do Messias, perdão, a ceia do Messias, Seudat Hamashia, a ceia do Messias. Isso é na tradição judaica ortodoxa. Dentro da tradição judaica ortodoxa, no calendário, até no próprio calendário do grupo chamado Chabad, você vai ver lá, o 8º dia está sendo chamado, até os dias de hoje, é chamado de Seudat Hadon, que é justamente a ceia do Senhor. E Yeshua, após ressuscitar, o que ele vai fazer? Vai ceiar com os seus discípulos. Há várias revelações que poderíamos compartilhar, mas não dá tempo. Esse número aqui não é o nosso número, não. Ele é apenas o número do Pix. Se você quiser nos ajudar, nos abençoar, ó, faça o Pix. E vai estar nos abençoando. Mas, se você desejar aprender um pouquinho mais, bateu aquela sede de querer mergulhar, aprender mais, entre em contato conosco pelo Facebook, pelo Instagram, deixando uma mensagem, ou até pelo WhatsApp. Nós sempre temos o WhatsApp nas nossas redes sociais. Você vai nos encontrar e poderemos compartilhar contigo coisas extraordinárias que nós temos ouvido e recebido da parte do Eterno. Que o Eterno te abençoe. Dizemos: Yevarechecha Adonai veismerecha, Yair Adonai panavelecha veronica, Issa Adonai panavelecha veasen lecha. Shalom. E para quem acredita, um Shabbat Shalom, o Mevorar, Malebrachot, Beshem Yeshua HaMashiach. Um Shabbat cheio das bênçãos. Um Shabbat abençoado, cheio das bênçãos de Yeshua, o nosso Messias, porque a ele a glória, a honra e todo louvor e toda adoração. Shema Israel, Adonai o Reino, Adonai Echad. Ele é um, assim como o Pai é um. Ele é um, juntamente com o Pai, porque ele mesmo declarou dizendo: Ali vê Ahav Echad Anarno. Eu e o meu Pai somos um. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom.